Olá pessoal, na aula de hoje de qualidade de software, nós vamos estudar alguns conceitos com relação à parte de medição de software. Então, dentro da parte de medição de software, nós vamos discutir alguns conceitos com relação ao que medir, né? Para que medir um software, né? O que isso implica dentro da parte de qualidade de software, né? Então, dentro desses princípios, uma frase que o Edward Deming fala, que é In God we trust, others the big data, né? No caso, uma tradução literal para essa frase é que em Deus nós confiamos e todos os outros devem trazer dados, né? Porque dentro dos conceitos da parte de medição, a disciplina de medição de software envolve conceitos com relação a medir dados, né? Para a gente construir softwares mais apropriados de acordo com as necessidades, né, dos nossos clientes, nossos stakeholders em si. Então, mas como que a gente faz, né, para a gente medir esses aspectos relacionados à parte de qualidade de software juntamente com medição, né? Então, dentro desses pontos, a gente fala que sem os dados, o que você tem é apenas a opinião das pessoas, né? Então, dentro dessas características, como a gente faz para medir, né, dentro da parte de software em si? Então, dentro das questões de medição de software, nós temos quatro papéis de medição que dentro dessas características envolve a parte de processos, produtos e serviços de software, que dentro desses processos, da parte de processos, produtos e serviços de software, nós temos quatro papéis básicos, que é entender, controlar, avaliar e prever. Tá? Então, dentro desses princípios da parte de medição de software, nós vamos estudar cada um desses tópicos, né, com relação a entender o que significa, né, com relação à parte de criar métricas ou até mesmo você começar a utilizar técnicas para fazer a parte de avaliação, né? Que no caso nós podemos ter ferramentas, mecanismos para ajudar, né? A parte de acumulação de dados e a parte de criar métricas formuladas. Nós temos a parte de análise, né? Que está dentro da parte de avaliação, na parte de computação dos resultados dessas métricas, né? A parte de conseguir analisar e avaliar os resultados dessas informações de maneira tipo de conseguir dados e representações de modo qualitativos, né, na parte de representação. A parte de conseguir controlar, no caso, aplicar essas métricas e aplicar técnicas de formulação para a gente conseguir fazer a parte de medição e conseguir índices na parte de procedimentos de desenvolvimento e até mesmo validação de código e vários outros pontos que envolvem características qualitativas e características quantitativas. E a parte de prever, né? Isso aqui envolve a parte de impacto de riscos com relação à parte de custos, né? Isso tudo está dentro da parte de escopo de processo, né? Então a gente consegue ter várias métricas, né? Que são úteis, que são somente úteis, né? Para a gente conseguir fazer a caracterização, né? Dessas características com relação à parte de medidas de qualidade de software e também validar, né? Esses princípios com relação a essas validações, né? De métricas e validações nas quais a gente utiliza-se dentro da disciplina de qualidade de software. Então, aqui nós vamos ver os conceitos básicos, né, da parte dos princípios, da parte de medição, onde que a medição de software implica dentro da parte de qualidade, certo? Por que utilizar, quem realiza ou por que é importante, né? E quais são os artefatos, quais são as etapas envolvidas dentro desse processo de medição, como executar. A gente vai estudar dentro dessas aulas, né, dessas quatro aulas que a gente vai ter. Nós vamos estudar, eu vou trazer também alguns estudo de casos e alguns exemplos relacionados a essa parte de medição de software, tá? Que implica juntamente no processo de qualidade de um software em si, né? Porque aumenta quando você realiza ou utiliza-se dessas técnicas da parte quantitativa, né? E da parte qualitativa, você consegue ter métricas e isso ajuda a você conseguir visualizar o seu projeto no todo, tanto da parte de construção e até mesmo focar entre os atributos específicos com relação a mensurar artefatos da parte de engenharia de software, né, com relação à parte de requisitos, a parte de desenvolvimento, a parte de processo. Isso tudo engloba dentro dessa parte de etapas envolvidas, né, dentro da parte de medição de software, tá? Então, a importância da medição dentro dos slides que eu trago para você, também dentro dos livros que a gente tem como base, né, na parte de qualidade de software, eles falam que a necessidade de se medir em engenharia de software pode ser resumida em uma fase conhecida
conhecida de Tom Marcos, né? Que no caso não se pode controlar o que não se pode medir. Então, dentro dessas características, né, dentro do que o Tom fala, é que, por outro lado, uma boa gestão supõe a possibilidade de predizer o comportamento futuro do produto e do processo de software, sendo necessário contar os dados apropriados e confiáveis, né? Que dentro dessas características envolvem a parte de análise de dados, que envolvem a parte de qualitativas e as partes quantitativas dentro dos nossos dados que nós vamos coletar, né? Que a gente vai utilizar dentro da parte da engenharia de software, a gente utiliza métricas de produtos para ajudar a criar softwares com mais qualidades, tá? Ou com alta qualidade em si. Então, dentro dessas características, né? Nesse caso, a medição é um processo pelo qual o número ou os símbolos são atribuídos às entidades do mundo real, que de forma a tornar possível caracterizar cada entidade por meio de regras claramente definidas, tornando-se importante, uma vez que não se pode predizer o que não se pode medir, certo? Então, dentro dessas características, a gente vai estudar como aplicar essa parte desse propósito, né, da parte do processo de medição de software, tá bom? Que implica dentro da parte de processo de qualidade, tá? Que isso, dentro do processo de software, a gente tem desde a parte da construção, parte de processos, né, e também a parte de implementação em si, validação e teste, né, que envolve a parte de serviços de software, como nós vimos anteriormente. Então, o propósito de software da parte de processo de medição, ele é o ponto, né, no qual a gente vai coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos. Tá? Então, dentro desses pontos, dessa parte de produto, os desenvolvimentos e os processos implementados na organização e seus projetos de forma a apoiar os objetivos organizacionais. Então, esse é um dos propósitos nas quais utiliza-se dessa técnica da parte de medição, tá? Então, a medição tem como foco principal apoiar a tomada de decisão em relação aos projetos, processos atendidos e os atendimento aos objetivos organizacionais, a fim de que a gente consiga coletar métricas, né, e construir software, visualizar projetos de software, focando em atributos específicos e mensuráveis de artefatos da parte de engenharia de software, que atendam às reais necessidades do projeto e das partes interessadas também, tá? Então, dentro dos princípios de conceitos básicos da parte de métricas de qualidade, né, da parte de métricas, a gente inclui, né, que entende-se que por meio dos métodos de medição, que é uma sequência lógica de operações descrita, geralmente usadas para quantificar um atributo com respeito a uma escala especificada, né? Que dentro dessas partes de escalas, nós temos a parte de escalas nominais, ordinais, as de razões proporcionais, bem como definidas em intervalos, né? Um exemplo, né, dentro dessas características da parte de marcos de medição, nós temos a parte de indicadores, né, que, por exemplo, quando a gente abre o nosso Syscad, por exemplo, a gente tem lá vamos pegar um exemplo básico aqui, ó. Peguei um exemplo aqui, né? No caso, você tem a parte de métricas, né? Com relação a, por exemplo, notas, né? A gente tem o comparativo das notas, por exemplo, das P1 e das P2. E lá no nosso Sky a gente tem o gráfico, né? Da parte de desempenho da turma, né? No qual a gente consegue ter, por exemplo, as métricas, né? Com relação a, tipo, as provas da P1 e P2, da prova de maio, junho e julho. A gente consegue ver quais foram as melhores notas e as melhores provas, né? E a média da turma em si. E isso é uma forma da gente conseguir analisar isso, né, utilizando dados quantitativos, e por esses dados quantitativos a gente consegue gerar algo que envolve a parte de características, que envolve a parte de qualidade, medir qualidade, tá? Então, outro exemplo nesse parte de indicadores, nós temos, por exemplo, aqueles gráficos, né, que envolvem a parte de porcentagem do trabalho de desempenho da equipe, né, das equipes em si, quantos por cento a equipe produziu, né, em comparação com duas equipes, o quanto cada uma das equipes produziu em cada mês. Isso é uma forma da gente conseguir abstrair e conseguir gerar, né, métricas, né, dentro dos nossos processos. Dentro do laboratório também, lá no LEDS, nós temos também essa parte de conseguir coletar métricas em si, na parte de desempenho de tarefas, né? Que dentro da parte do
de métricas, a gente consegue ter a parte de planejamento, né, e entender quais são as tarefas, né, por exemplo, a parte de porcentagem de tarefas aplicadas dentro de cada planejamento, o que foi entregue, o que não foi entregue, quais as tarefas, né, isso aqui envolve as características da parte de processo, tá, que consecutivamente isso gera dados de qualitativos e quantitativos, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, nesse planejamento de 10 de 6 de 2019, é aproximadamente 16 meses atrasado, né? Porque nós fechamos, foram só temos 4 tickets, desses 4 tickets, nós temos 3 tickets fechados e um ticket aberto, né? O planejamento por exemplo, do dia 1 do 7 de 2019, nós temos 3 tickets, nós não temos nenhum ticket fechado e nós temos 3 tickets abertos, né? Então isso aqui a gente consegue gerar métricas e dados, né, nos quais isso é importante para a gente conseguir entender o que precisa ser melhorado dentro do nosso processo ou quais foram os motivos dessas tarefas não terem sido fechadas, né? E isso envolve esses conceitos também dessa parte de medição de software, tá? Que a gente consegue medir processos, qualidade, isso tudo envolve essas características, tá? Então, a parte de medidas base e derivadas, né, dentro desses conceitos da parte de qualidade de software em si, da parte de métricas, certo? De produtos de software, envolve, tipo, que as medidas básicas é aquela que define em termo de um único atributo por método de medição, sendo funcionalidades independentes de outras medidas, por exemplo, peso, altura, siglas de termos em inglês, né, que é LOC, que é Lines of Codes, né, horas de trabalho, né, no caso a gente consegue medir também horas de trabalho no laboratório, por exemplo, se a gente pega algum ticket de tarefa, por exemplo, a gente pega aqui tarefas prontas, né, vamos ver se tem tarefas prontas. A gente consegue medir aqui, né, dentro dessas características, nós conseguimos medir, deixa eu abrir a tarefa, quanto tempo o desenvolvedor gastou, quanto era o tempo previsto, estimado, né, e aqui a gente consegue ter toda a parte de controle de horas gasta pelo desenvolvedor no dia tal, em tal dia, em um dia específico, você sabe quem que é o desenvolvedor, qual a atividade que ele fez, qual a tarefa relacionada e quantas horas ele gastou, né? E a partir disso também nós conseguimos gerar relatórios e métricas por cada desenvolvedor. Por exemplo, se eu abro a minha página, eu consigo saber quais foram as tarefas que eu estou em desenvolvimento, que eu tenho para mim atribuída, quantas horas eu gastei em tais tarefas, e nos meus últimos tempos gastos eu consigo gerar métricas com relação ao meu desempenho. Por exemplo, no meu relatório eu tenho 19.963,78 horas de desenvolvimento nesse projeto, dentro do Redmine, né? Então eu tenho mais ou menos mais de 100 tarefas atribuídas para mim, no caso. Então, eu tenho 3 páginas com mais de 300 tarefas atribuídas para mim, né, no qual eu fiz parte desse projeto e eu consigo saber e rastrear quais tarefas, né, que eu consigo gerar relatórios mensais ou relatórios anuais, nas quais foram as tarefas no qual eu participei, né, e quantas horas eu gastei em cada tarefa. Isso eu consigo gerar métricas, né, dentro do processo, tá? Um exemplo, né, que envolve essas características de medidas básicas. Então, essas medidas básicas e as medidas básicas e derivadas, já as medidas que envolvem essas características, né, é definida por função de dois ou mais valores, né, de medidas básicas ou derivadas, né, no qual a gente consegue, por exemplo, índice de massa corporal, a média, né, no qual a gente coloca lá na nossa planilha, né, por exemplo, aqui, ó, na nossa planilha de resultados parciais, e isso é uma forma de eu conseguir controlar e identificar qual é a média de prova, né? De acordo com a quantidade de alunos, né? A média da turma, eu consigo estar identificando, média de atividades de exercício, né? Então, isso tudo, para mim, eu consigo gerar métricas, né? Nas quais isso é importante para eu conseguir avaliar, conseguir verificar qual é o desempenho da turma com relação às diferentes tipos de prova que a gente vai estar aplicando e com relação aos seminários, por exemplo, as atividades apresentadas em sala. Isso tudo, para mim, gera métricas, né? Eu consigo medir isso, né? Então, que dentro dessas características, isso, a parte de média de provas, por exemplo, ela inclui-se na parte de medidas derivadas, né? Porque a gente define uma função de dois ou mais valores de
medidas básicas ou derivadas. É o que a gente está acostumado a utilizar dentro das nosso dia a dia em si, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma compra com os colegas, às vezes vocês racham frete, né? Você tem que fazer uma medida para, vocês têm que calcular essa medida de quanto vai ficar para cada um, né? Isso tudo também envolve questões de medidas derivadas, né? Que são exemplos de dados que provêm de outros dados que resultam em uma aplicação de uma função, né? Já para a gente aplicar isso em software, a gente consegue aplicar isso para a parte de medidas com relação a tempo trabalhado, horas gastas, né? Ou até mesmo custo, né? De salário, por exemplo, se a gente cobra por hora, quanto que é a hora aula, por exemplo, né? De professores, por exemplo. Existem essas técnicas e essas métricas nas quais é importante você medir para você conseguir calcular um valor de um software também. E até mesmo o esforço de um serviço prestado, né? Então, dentro dessas características envolve a parte de indicadores, né? No qual um indicador ele é uma estimativa ou uma parte relacionada à parte de avaliação que provê uma base para uma tomada de decisão, podendo ser obtido a partir de medidas básicas ou derivadas, né? Que geralmente é representada e comunicada por meio de tabelas ou gráficos, nas quais nós temos, por exemplo, as linhas, gráficos de barras ou gráficos de dispersões e possuem uma explicação como os interesses que podem interpretar os resultados, bem como utilizá-los, né, como a tomada de decisão. Então, o exemplo lá que eu coloquei para vocês, né, aqui na imagem, é das médias de prova, por exemplo, né, que a gente tem lá no Syscad. Eu consigo ter o acompanhamento das médias de prova e ver qual que é o desvio padrão, né? Isso tudo são parte de indicadores. Por exemplo, para você passar da disciplina, você tem que ter média de aproveitamento maior ou igual a 6, né, de média, né? No qual aqui, por exemplo, né, dentro da minha planilha, eu coloquei a parte de validação de dados. Opa. Aqui eu tenho a parte de dados, qual eu coloco aqui formatação condicional, por exemplo. A formatação condicional, eu tenho que dentro desses padrões, né, dessas regras em si, da escala de cores, por exemplo, né, que, por exemplo, eu consigo colocar métricas aqui, ó, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, o aluno só vai ficar, tipo, se eu colocar maior ou igual a 6, né, maior ou igual a 6, que é a nota mínima para você estar passando a disciplina, certo? Eu coloco essa cor como azul, certo? Então aqui eu incluo a métrica. Então eu vou dar da média M da tabela do aluno da coluna M3 até a M69, certo? Que é aí onde eu consigo colocar uma métrica. Ó. Eu coloquei um valor igual, que é uma regra condicional, que é praticamente o nosso índice, certo? Então aqui eu vou colocar também M69. Então, só que aí a média tem que ser for menor ou menor que. Se for a sua média for menor que 6, certo? Eu vou atribuir vermelho para vocês, né? Que você não passou, entendeu? E aqui eu coloquei minha regra de formatação condicional de acordo com um índice, no qual é a média de aproveitamento. Para você estar passando a disciplina, você tem que ter a média maior ou igual a 6. E a gente, como isso aqui a gente vai aplicar, quais são os impactos disso, como que eu vou usar isso dentro da parte de qualidade de software, né? Para a parte de desenvolvimento de software em si, né? Por que isso é importante, né? Então a gente vai estudar esses conceitos também nas próximas aulas, porque a gente vai entrar mais aprofundado com relação à parte de conceitos, da parte de processos de medição, a parte de métodos de medição e detalhes das métricas, né? Quais técnicas a gente utiliza-se para conseguir fazer a parte de medição de software. E também a gente vai apresentar alguns estudos de caso e até mesmo uns exemplos para vocês estarem fazendo, praticando, com relação a essa parte de qualidade, tá? Que envolve essa parte de medição e métricas, tá? Então é isso, pessoal. Então, a próxima aula a gente vai trabalhar sobre esses tópicos com relação à parte de processo de medição, métodos de medição e detalhes de métricas.